Momento de reflexão por aqui. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, minha amiga? Legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Se você já está inscrito no nosso canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Se não está inscrito ainda, seja muito bem-vindo. Olha, tem uma coisa que faz a gente refletir. O que é que vai passar primeiro? Esse friozinho fora de época na capital paulista, no sudeste brasileiro, até granizo em Minas Gerais, por exemplo, eu acompanhei nesta terça-feira, antes desse boletim que a gente está colocando no ar na quarta-feira. O que é que passa primeiro? Essa frente fria, esse frio fora de época ou a crise, ou a dificuldade do time do São Paulo? O tricolor paulista parece não aprender. Aconteceu de novo. A dívida que já é grande por muitos desmandos, muitos erros administrativos, aumentou um pouquinho mais, em quase 3 milhões de reais. Pois é, o técnico Hernan Crespo, ele mesmo, que deu o último título para o São Paulo, campeão paulista de 2021, ele entrou na justiça, ele entrou na FIFA requerendo um direito por conta de uma rescisão sem justa causa, uma rescisão antecipada. Todo mundo sabe que o Rogério Ceni substituiu o Hernan Crespo, que estava numa sequência muito ruim no Campeonato Brasileiro do ano passado, só que o Hernan Crespo ainda tinha contrato. Recorreu à FIFA e conseguiu ganhar. São 2.735.650 reais. Valor que tem a ver com a remuneração da época e também uma compensação, uma espécie de multa. Pois é, Hernan Crespo processou o São Paulo, ou entrou com uma ação na FIFA contra o São Paulo, e o São Paulo perdeu e vai ter que se virar. Isso às portas de uma nova temporada que não será tão promissora assim, pelo menos tem essa reta final de Campeonato Brasileiro, 10 jogos, próximo compromisso na quinta-feira fora de casa contra o América, para pelo menos tentar uma vaga na pré-Libertadores. Uma temporada vindoura é bonito, né? Que o São Paulo vai ter que baixar o salário dos jogadores. Pelo menos é isso que a gente vai ouvir daqui a pouquinho do técnico Rogério Ceni. Você imagina, os jogadores da qualidade dos jogadores que hoje fazem parte do elenco do São Paulo. Os melhores serão convidados a ter, porque tem os melhores salários também, serão convidados a ter o salário reduzido. Será que vão aceitar? A parte disso tudo, a parte também é bem bonito, tem vários jogadores, quase um time inteiro do São Paulo, com um contrato vencendo. A maioria desses jogadores agora em dezembro, a temporada termina em novembro, em dezembro vencendo o contrato, alguns no comecinho do ano, e aí no total acho que são quase 9 jogadores, e aí fica a dúvida, quais vão seguir no tricolor paulista, quais serão dispensados, quais vão aceitar a redução de salário. Que está aí na vinheta. A frase não é minha. A frase é do professor, do Rogério Ceni, que até prova em contrário continua no São Paulo. Não sei se a gosto dele ou a pedido da direção do tricolor paulista, pelo menos até o fechamento desse vídeo aqui, o Rogério seguia no São Paulo. A gente sabe que há um descontentamento, há uma forçação para desligamento, mas o Rogério por enquanto está mantido. Por enquanto. Vamos ver, né? Faltam 10 jogos para terminar a temporada. Será que ele ganha o panetone no final do ano? Aquele panetone característico que o funcionário ganha, com aquela caixa bonita, assim, com o símbolo do São Paulo. Será que vem para o Rogério Ceni? Ou ele vai ficar sem esse panetone individualizado, caracterizado da empresa que ele defende? É o que a gente vai ver. Vinheta no ar, vamos lá! Depois da vinheta no ar, vamos falar sobre essa história de diminuir o salário dos jogadores e, mais que isso, atletas que têm contrato vencendo agora, no final do ano. São vários deles. O zagueiro Miranda tem 38 anos. Primeiro vou dar os números do São Paulo para você fazer o seu efeito comparativo. O São Paulo na temporada até agora, antes de quinta-feira contra o América, fez 67 jogos na temporada, com 31 vitórias, 19 empates e 17 derrotas. O zagueiro Miranda, que tem 38 anos, ele bastante experiente, um dos homens de confiança, parceiro do Rogério Ceni ainda dos tempos do Rogério Ceni no gramado,
Ele fez 33 partidas com 1 gol e 1 assistência. O contrato vence no final do ano. Acredito que dependa mais dele, do Miranda, do que do próprio São Paulo a renovação. Pelo São Paulo, pelo que a gente está ouvindo, o São Paulo renova com o zagueiro Miranda. Pelo zagueiro Miranda, a gente não ouviu ainda, vai depender dele essa decisão. Carta fora do baralho. Muito provavelmente o atacante Éder não continue no São Paulo. O contrato também até o final desse ano. Ele tem 35 anos de idade. Um dos objetivos do São Paulo é diminuir a folha de pagamento. Eu já falei, aumentar a qualificação e a juventude do time do São Paulo, do elenco, do grupo do São Paulo. O Éder não entra nessa característica, tem 31 anos de idade, dos 67 jogos do São Paulo fez 43, com 6 gols, isso foi importante, 6 gols e 2 assistências. Gabriel Neves, ele é bastante jovem, 25 anos de idade, bastante jovem não é o termo, mas ele é muito jovem em comparação aos dois que eu já citei, o Miranda e o Éder. No caso do uruguaio, há sim uma intenção do São Paulo de tê-lo mais tempo. O contrato vence no final do ano. O Gabriel Neves perdeu muito espaço no ano passado, mas readquiriu o espaço com o técnico Rogério Ceni, sobretudo em jogos decisivos dessa temporada. E foi bem, até se machucar, agora está de fora, ficou vários jogos de fora, jogos decisivos. Aliás, ele fez muita falta. Só que, para ficar com o Gabriel Neves, a quantia não é pequena, são quase 10 milhões de reais. Lembrando que tem a dívida nova, uma nova dívida, não estou falando ainda de Daniel Alves, que é uma dívida quase eterna, outras dívidas de quase 700 milhões, tem essa dívida nova aí com o Hernan Crespo de quase 3 milhões de reais, e para pegar o Gabriel Neves por mais tempo, para adquirir os direitos do Gabriel Neves, quase 10 milhões de reais, 9 milhões e meio. Terá que ser uma engenharia e tanto para segurar o El Biolon para o elenco do São Paulo. Seria importante. Carta fora do baralho. Andrés Colorado, o colombiano, 23 anos de idade. Ele fez apenas 6 jogos pelo São Paulo. Esse deve ser dispensado no final do ano. A não ser que mude tudo nessa reta final. Duvido que aconteça nessa reta final, nos 10 jogos restantes, quando o São Paulo, ou onde o São Paulo vai buscar ou tentar uma vaga na pré-Libertadores. Rafinha, outro bastante experiente, talvez um dos mais experientes, depois do Miranda é ele, 37 anos, ele fez 42 jogos, nenhum gol, mas 4 assistências, e tem uma liderança natural que o Rogério Ceni gosta muito. Então uma interrogação com relação à continuidade ou não do Rafinha. Tem o lateral Reinaldo, para uns muito bom, para outros nem tanto, cobrador de pênalti, jogador experiente, 33 anos de idade, fez 46 partidas, marcou 6 gols e deu 8 assistências. É um número bastante considerável, mas não se sabe ainda se o Reinaldo fica ou não. Mais uma carta fora do baralho, não deve atingir o que estava previsto em contrato. Marcos Guilherme, 27 anos. Ele fez apenas 9 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Não disse muito a que veio nessa volta dele ao tricolor paulista. Além disso, tem o zagueiro Luizão, que é da base do tricolor paulista. Ficou com medo aí o São Paulo de que ele poderia ir embora de graça. Continua no São Paulo só até o final de janeiro. Precisa ver como é que vai ficar a situação do Luizão. Parece até que ele vai renovar, ele vai ficar mais um tempo no São Paulo, mas isso a gente vai ter que aguardar. E aí o último, deixei por último de propósito, para deixar você dando cabeçada na quina, cabeçada na parede, de leve para não machucar, vai. Igor Gomes, para muitos ele merece mais alguma chance, para outros nem tanto. Tem 23 anos de idade, é da base do São Paulo, 53 jogos, de todos eles foi o que mais participou. Aliás, muita gente reclama da insistência do técnico Rogério Ceni em manter o Igor Gomes em muitos jogos do São Paulo, quando ele deveria ter dado vaga para o Patrick, para o Alisson, mas é óbvio que Patrick e Alisson ainda não estavam em condições físicas. 53 jogos do Igor Gomes até agora, 1 gol marcado, 5 assistências. Interrogação, o contrato dele, eu já disse, vai até março, agora a partir de outubro ele pode assinar um pré-contrato. Bom, depois daquele tropicão imenso do São Paulo, lá contra o Independiente del Valle, aquela surra lá em Córdoba, na Argentina, uma das entrevistas do Rogério Ceni fazia uma projeção sobre o futuro. Ele não falou se vai continuar ou não, mas ele deu entrevistas antes disso,
quando foi eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo, lá no Maracanã, ele falava sobre a projeção para 2023. Ali meio que ele previa, sem título a coisa muda. Rogério Ceni falando sobre jogadores, sobre a expectativa de renovação com esses jogadores, falando da falta de título que muda para o time do São Paulo. Era meio que evidente. Isso aqui não é uma bola de cristal, não, é uma lâmpada, mas é como se fosse. Do lado tem 2 cervejinhas para dar aquela aliviada. Não vou tomar agora, porque a gente está no meio de semana, né? Mas vamos ouvir o Rogério Ceni, vamos lá. Nós temos 6 ou 7 jogadores vencendo contrato, né? Vai ter que ser analisado para o ano que vem como vai ser feito. De bom, eu vejo o número de garotos só que estão sendo usados e que vão ganhando experiência, né, com jogos no ano que vem. Se eu estiver aqui no ano que vem, nós analisaremos para tentar formatar. Nós temos que baixar custo de folha de pagamento, é o que a gente deve fazer. E nós temos que reunir jogadores que dê mais opções de características distintas do que nós temos, principalmente no caso de drible e velocidade. Então, eu acho que isso para o ano que vem, nós estando aqui, nós vamos, para o final desse ano, quando acabar o campeonato esse ano, tem um espaçamento maior para o início da temporada, né? O ano com o título, ele é um valor. O ano sem o título, ele muda radicalmente a preparação para o ano que vem. A preparação não, mas talvez o investimento, né? Uma coisa assim, né? A previsão do ano que vem. Ele tá certo. Sem o título, a coisa muda completamente de figura. E o São Paulo vai terminar a temporada sem título. Quiçá com uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Para isso, tem essa batalha pela frente. Eu já falei no vídeo anterior sobre 2 confrontos diretos, que são esses próximos jogos. O América nesta quinta-feira e no sábado o Botafogo no estádio do Morumbi. Aliás, no próximo vídeo, vamos falar de valor do ingresso para esse jogo aí. Diretoria, precisa pensar. O São Paulo tem muito a aprender. Eu peguei uma postagem do Martim Anselmi, que é o treinador do time do Independente Del Valle, que se tornou bicampeão da Copa Sul-Americana, justamente esse título, esse segundo título contra o São Paulo. Agora, que aconteceu no final de semana, uma postagem, que eu não sei se o YouTube vai pedir para eu tirar, mas essa postagem é basicamente sobre o segundo gol do time do Independente Del Valle contra o São Paulo. 20 segundos aproximadamente de posse de bola e o golaço, não pelo gol em si, mas pela jogada, foi o segundo gol do Independente Del Valle. Marcado pelo Faravelli. Vamos lá ver. Entendemos, pero no para este partido, sino como una filosofía de club y de equipo, que tenemos que jugar en equipo. En definitiva es lo que nos trajo hasta acá, lo que hicimos siempre y por eso estamos acá y no vamos a modificar eso. Creemos que jugando en equipo, en los momentos del juego, en los distintos momentos del juego, en defensa o en ataque, estaremos cerca de controlarlos y de protagonizar el partido. Adiós, salió. Se o YouTube for chato pedir para retirar essas imagens, a gente não viu aqui no vídeo, mas é fácil de encontrar nas redes sociais, inclusive no Instagram do Martim Anselmi DT, o treinador que foi campeão da Copa Sul-Americana pelo Independente Del Valle. Foram aproximadamente 20 segundos de posse de bola do goleiro lá atrás, do Ramírez, bom goleiro Ramírez, até o passe fantástico do Lautaro Dias para o Faravelli abrir a festa, né? Fechar o placar naquela vitória contra o São Paulo. Bom, é isso. O São Paulo que ganhou uma dívida nova de quase 3 milhões de reais com o Hernan Crespo. O São Paulo que precisa reduzir custos e salários para 2023 e quer ainda assim fazer um time mais jovem, mais qualificado. Eu não sei onde é que está esse milagre. E o São Paulo que está projetando aí essa reta final da temporada 2022 para não voltar para a Sul-Americana, pelo menos num primeiro momento, em 2023. Vai tentar, vai lutar bastante, vai ter que se reerguer até psicologicamente para essa batalha que começa nesta quinta-feira, fora de casa, lá em Belo Horizonte, contra o América. Bom, eu gostaria da sua opinião, seu palpite, seu comentário sobre tudo isso que a gente falou aqui, tá bom?
O número de seguidores volta a aumentar e eu acho que a mágoa com o São Paulo está diminuindo. Comigo eu espero que não exista mágoa nenhuma, porque eu vou voltar a repetir. Eu não perdi nenhum gol contra o Independente Del Valle. Eu não cometi nenhuma falha defensiva. Fique aqui com a gente. Não me castigue pelos erros que não são meus. Pelos meus, você tem espaço aí para criticar e a gente vai trocando ideias. Tá bom? Um beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu!